Então, e foi uma coisa que sensibilizou toda a população, né? Não apenas algum setor assim. Então deu essa efervescência toda. No ano passado, Michele, acho que ainda no teu mandato, você estava terminando o seu mandato, teve uma luta também, que até o Catu se referiu na questão do petróleo, para que os royalties do petróleo fossem utilizados para a educação, né? Porque haviam setores do governo, né? Parece que o próprio Ministério da Educação não estava assim muito convicto de que era necessário que os royalties do petróleo fossem utilizados para a educação. Conta um pouquinho o que aconteceu nessa luta e se isso foi reflexo também dessa mobilização do início do ano de janeiro de 2013. Bom, primeiro, a história do nosso país ela é marcada por grandes mobilizações que a juventude brasileira fez, né? Então, você pegar todos os enfrentamentos, as lutas políticas que aconteceram, o Brasil pôde contar com a juventude nas ruas, né? Então, no ano passado, de fato, foi isso, né? A gente está vindo num processo de crescimento do nosso país, de avanços, de mais conquistas, e aí, no meio do ano passado, então, se dá esse estopim, esse problema de um descaso generalizado, o salário mínimo congelado, a educação que tinha um plano de expansão, de crescimento muito grande, que foi também congelado, né, no ano passado. Plano de expansão, você está falando da educação? Em especial da educação pública. Foi congelado? Foi congelado. Como assim congelado? No último ano do governo Lula, os investimentos nas universidades federais era de 1,9 bilhões de reais. No primeiro ano do governo Dilma, esse recurso cai para 950 milhões. Quer dizer, havia um investimento que vinha crescendo durante o governo do presidente Lula. Sim. E esse investimento que vinha sendo feito de forma crescente caiu no governo da Dilma, de 1,9 bilhão para 955 milhões. Pela metade. Sim. Houve um corte, portanto, de 50% nos investimentos na educação durante o período da presidente Dilma, é isso? Já no primeiro ano. Já no primeiro ano da presidente. No ano de 2011, na verdade, foi o que foi aprovado em 2010, ainda aprovado pelo presidente Lula, mas no primeiro ano da Dilma, assim, executando, né, aprovando, executando as suas obras, ela derruba pela metade, né? Então, a juventude, em especial os estudantes, já estavam fazendo grandes mobilizações, né? As universidades públicas do país entraram em greve, a maior greve dos últimos 10 anos, todas as universidades. Quando? No início do ano passado. No início de 2013? No final de 2012. Final de 2012. Não, porque as mobilizações de transporte foram em janeiro, nem tinha começado as aulas, já estava explodindo aí para todo lado essa questão. Já estava, porque aí foi acumulando, na verdade, né? E aí chega, então, no ano seguinte com uma série de problemas, né? E, de fato, a questão do transporte foi estopim, né? Então, a gente ia pagar mais por um transporte que, de fato, não era de qualidade, que não atendia a demanda da população, e quando, na verdade, a gente também não aumentou nosso salário, a gente não tinha mais condições de pagar, né? Era forçar um pouco a barra. Eu acho também que a eleição foi um ano de eleição municipal, né? Sim. Nós estamos agora encerrando o primeiro ano dos novos mandatos dos prefeitos. E acho que também, de maneira geral, os eleitores, o cidadão, saiu das eleições, né? Eu mesmo fui candidato a prefeito aqui em São Paulo, saiu das eleições com uma expectativa de que o transporte ia melhorar e ia ter uma redução, inclusive, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito Fernando Haddad havia proposto na campanha fazer o bilhete único mensal, que ele acabou implantando no final deste ano, né? Mas havia uma expectativa, portanto, de redução do custo, de melhoria do transporte e de redução do custo. Aí começou, já logo no início do ano, várias prefeituras propondo um aumento dos transportes. Isso também acho que chocou um pouco a população, se sentiu assim, poxa, eu votei para melhorar o transporte, para ter um transporte melhor e mais barato. E logo no começo da gestão vem uma proposta de aumento. Acho que isso também pegou assim todo mundo meio a contragosto, né? Deixou todo mundo chateado, porque já havia uma expectativa de que deveria melhorar o transporte e de que deveria ter um transporte ainda mais barato, né? Com mais os problemas que você está dizendo que já havia uma insatisfação pelo corte, mas esse corte de investimentos na educação se reflete no dia a dia do estudante como? Em todos os sentidos, porque é o seguinte, com a aprovação da reforma universitária, se criou uma expansão das universidades, né? Então, construção de novos prédios, laboratórios, contratação de novos professores. Você está falando das universidades públicas, federais. Federais. Então, foram construídos novos campos, novos edifícios.
contrataram-se novos professores. Novos professores. Só que aí, depois disso, né, não basta só você construir um prédio, né? Você precisa rechear o prédio, né? Então, garantir as estruturas internas, então equipar os laboratórios, remunerar de fato os professores, né? Então, garantir a contratação necessária para professores que dão conta dessa nova demanda, né? Se dobrou as vagas nas universidades nesse último período, né? Então, o que antes existia 550 mil vagas na rede federal de ensino, passou a ter mais de 1 milhão. Então, durante o período do presidente Lula, em especial, houve esse crescimento no segundo governo. Em especial. No período agora da Dilma, continuou crescendo o número de vagas? Não. Quer dizer, essa redução, então, dos investimentos também congelou a expansão das universidades federais. Por completo. É isso? É isso. Então, o que está crescendo no momento não são mais aumentar novas vagas nas universidades públicas. O que está crescendo no momento é o ensino pago, é isso? Totalmente. Certo. Então, as universidades. Então, o aluno entrava na universidade e aí não tinha condições de se manter, porque aí não tem bolsa pesquisa, não tem assistência estudantil, professor mal remunerado, sem bandejão e sem moradia estudantil, né? Então, por isso que estoura a greve. Então, já vai acumulando. E aí, no finalzinho da minha gestão na UNE, lá em julho, agosto e tal, tem essa questão da votação dos royalties para a educação, né, que está dentro do Plano Nacional de Educação, que é um plano aprovado que dura para os próximos 10 anos, onde a gente veio brigando muito para garantir, primeiro, que os royalties que viesse para ser destinado à educação, ele tinha que ser de um petróleo estatal, de um petróleo explorado pela Petrobras, que foi quem descobriu, quem tem tecnologia, quem tem capacidade, formado inclusive pelos cérebros brasileiros, que tinha condições de explorar esse petróleo, né? Então, primeiro era garantir que tudo isso fosse explorado pela Petrobras, né? Um monopólio estatal, e segundo, que esses royalties fossem investidos única e exclusivamente para a educação pública do nosso país, né? Então, hoje a gente vê que, em especial, o ensino privado, ele vem crescendo de uma forma absurda. Ele não cresceu tanto na época do Fernando Henrique como cresce agora no governo da Dilma. Se formam grandes grupos internacionais que não são mais destinados à educação, são mercadorias que tratam a educação como se fosse comércio, e a qualidade de ensino vai por ralo, né? Então você vê a Croton, a Anhanguera, são grandes monopólios e, na verdade, não estão preocupados com o ensino. Antes da gente aprofundar um pouquinho essa questão do crescimento do ensino privado e também do que você está abordando, que é a desnacionalização, nós estamos falando que em 2013 houve uma luta no Congresso Nacional para que fosse aprovado os royalties do petróleo. Sim. A presidente Dilma, inclusive, de certa maneira, tem dito que isso foi uma conquista do governo dela, mas parece que não foi bem assim, porque havia gente que defendia que esse dinheiro fosse parar no superávit primário, não é isso? E a luta que foi realizada pela União Nacional de Estudantes e pela mobilização que vocês fizeram no Congresso, viabilizou, né, no Congresso Nacional, com apoio da maioria dos deputados e dos senadores, a emenda que viabilizou que os royalties fossem para a educação. Mas o que é que isso significa concretamente? Nós já temos dinheiro hoje entrando dos royalties do petróleo, Catu, para rechear o Ministério da Educação com recursos? Não temos. Não. Porque foi uma briga que é a seguinte: o relator do projeto lá era o deputado federal André Figueiredo, né? Inclusive, que era da base do governo, e a gente percebia muito que o ministro da Educação, que era o ministro Mercadante, estava fazendo pressão dentro do Congresso Nacional justamente para fazer com que o projeto do André Figueiredo não seja aprovado, né? E isso fazia com que o seguinte: ele queria pegar e colocar nos fundos dos títulos americanos, da dívida americana, esse dinheiro. E a gente sabe que é o seguinte: hoje os Estados Unidos, os títulos deles estão praticamente baixíssimos. Então, você colocar um dinheiro lá para ter investimento zero, então a gente não ia ter retorno nenhum. O que a gente queria garantir era que os royalties fossem para a educação, né? Então 75% dos royalties foi para a educação e os outros 25%